meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com o quadro Patetices de Emily em mais histórias inusitadas de minha vida. Gente, há quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Inclusive, eu acho que um dos últimos vídeos eu tava até com essa... Um dos últimos vídeos eu tava até com essa blusa aqui, que eu tava, né, indo pro treino. E estou novamente indo pro treino. E geralmente não tava mais gravando esses vídeos, porque tem fases que eu fico mais introspectiva e tal. E aí eu tô mais fazendo vídeos, mais eu treinando, aqueles vlogs, arrume-se comigo. Mas eu percebi que vocês gostam desses patetices de Emily, então eu estou aqui pra fazer, né, patetices de Emily. E histórias é o que não falta da minha vida, né, ainda mais inusitada, então vamos lá, né. A primeira história que eu tenho pra vocês hoje da minha vida, gente, é que assim, essa história até é um pouco... Assim, hoje eu acho engraçada. Na época era engraçada? Não era engraçada. Porque assim, começa meio triste. Porque assim, teve uma época da minha vida, né, que eu sofria muito bullying. Dos 9 anos em diante. Eu sempre fui muito magrinha, tá boca, gente, assim. Mas depois eu dei uma engordada e tal. E aí eu era vítima de bullying, me chamavam de gorda. E teve uma fase também que eu comecei a ter muita dificuldade nas matérias. Tipo, eu era muito, assim, eu pegava muito, assim, no ar, coisa de português. História era mais ou menos, mas eu conseguia, me esforçando, eu conseguia tirar notão. Geografia também, sempre fui de tirar notão. Mas aí depois, quando, acho que da quinta série pra cá, eu comecei a ficar de recuperação, aí eu comecei a ficar mais desmotivada. Aí tinha uns problemas em casa que mexiam muito com o meu psicológico, eu não conseguia muito focar na escola. Então foi a época que eu sofria bullying por ser gorda e burra. É uma coisa muito complexa, muito complicada. Tipo assim, tem gente que consegue levar, né, uma boa, né? Mas eu me sentia muito, gente, sou sensível. Até hoje. Mas aí, o que acontece? Essa minha história me lembra que eu usei aquela frase na prática. Pego o limão e faço uma limonada. Calma. Dê uma enxadinha que o açúcar tá no fundo. Eu tive meio que... Eu ressignifiquei essa parte do bullying. Esse bullying, na verdade, me motivou a fazer algo... esse bullying me motivou, nessa época, a subir, ressurgir das cinzas. Vocês vão entender por quê. Me chamavam de gorda, burra, blá, blá, blá. Aí, teve uma hora que eu fiquei... Que assim, que o choro virou raiva. E a raiva virou motivação. Não, tipo assim, não é legal você acumular raiva no seu coração. Porém, eu usei a raiva não pra bater ou pra me julgar, mas sim pra me alavancar. Tipo isso. Não sei se isso foi certo, mas assim, pelo menos eu ressignifiquei, né? E aí eu fiz o seguinte. Tu me chama de gorda? Espere, meio foi no meu físico, né? Gente, eu pulava elástico, brincava com a minha cachorra o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Tipo, chegava da escola, já ia pulando elástico. Aí comecei a cortar, por exemplo, salgadinhos, essas coisas assim de fritura, bababá, que não é certo fazer essas coisas, essas mudanças assim radical. Mas, como eu estava muito chateada da vida, eu cortei tudo, refrigerante, salgado. Lanches na escola eu não lanchava mais, eu levava fruta e mal, às vezes eu nem lanchava fruta e nada. Mas eu ficava no iogurte e na maçã, na verdade. Eu ficava muito no iogurte e na maçã. Em casa, né, assim, sabe? E à noite eu só queria jantar sopa, outras coisas mais leves. E aí foi nessa que eu fazia balé ainda. Então eu pulava elástico, fazia balé e brincava com minha cachorrinha o dia inteiro. Aí o que acontece misturou com aquela fase que você cresce muito, dos 12 anos. 12 anos eu espichei, eu era uma tampinha e espichei, assim, gente. Cresci tudo que tinha que crescer dos 12 para 13 anos. Depois também estacionei, fiquei no 1,65 m. E aí eu emagreci muito. Então aí o que acontece? Aquelas pessoas que ficavam me chamando de gorda, de feia, que dava pra quebrar um galho XD, já me falaram isso também. Inclusive foi uma das frases de um dos meus melhores amigos da época, que magoou muito na época. Hoje eu olho assim, besteira, mas tipo, né, magoou. E aí eu fiquei muito chateada, aí depois todas essas pessoas que falaram mal de mim começaram a se aproximar de mim. Eu tipo, qual é? Na época que eu era gordinha, ninguém se aproximava de mim. Agora eu virei magra e querem me transformar em popular. Não, aí o que eu fiz? Me distanciei de todas as pessoas, me fechei.
né, da minha conchinha, minha conchinha, e me afastei de tudo e de todos. Porém, ali me ensinou uma coisa, que você pode pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? Tipo, só que eu não sei se aquilo gerou também complexos, tipo assim, eu acho que depois dali também me gerou, assim, eu criei uma resiliência de que eu posso, tipo, de que eu não sou ruim, nem menos pior, porque eu, sei lá, eu sou gorda, eu sou magra. Tipo assim, me gerou uma aprendizagem que, primeiro, não fazer com outro que você não gostaria, né? Me deixou mais empática, passar por essa situação. Os pontos positivos, né? Também fez eu... Eita, gente, o microfone pabou aqui. Também fez eu... em vez de me afundar no problema, procurar uma solução, me ensinou isso, a resiliência. Mas, por outro lado, me deixou meio marcada, sabe? Porque até hoje eu tenho um pouco de complexo com o meu corpo, apesar de eu ser magra. E até um tempo atrás, quem foi meu seguidor lá bem antigo vai ver que eu tive uma fase muito magrela. Tipo, hoje eu sou magra, mas esse é o meu biotipo mesmo, quando eu não tô inchada. Mas teve uma época que eu tava muito magra por conta desses regimes absurdos. Gente, me patetice aqui com terapia com Emily. Terapia da minha vida aqui. Mas uma análise da minha vida. Mas assim, tive muitos problemas assim em relação ao meu corpo e alimentar. Por conta, provindo dessa época e provindo também de padrões de padrões de corpo também de familiares dentro da minha família. Não foram meus pais sempre foram muito tranquilos, graças a Deus. Mas outros familiares já tem esses padrões de corpos, então isso me gerou muitas lacunas, muitas coisas assim. Isso e a escola, né? Aí, mas assim, o que eu achei engraçado é que, tipo, assim, dessa época, o que eu achei engraçado é que, em vez de eu me afundar, o que eu fiz? Me chamou de gorda? Pois espere só. Aí me vai dar uma reviravolta aqui. E eu emagreci, mas, tipo assim, eu achei engraçado que aí depois o povo começou a vir pra cima de mim. Espero. Não quis ser minha amiga ou meu amigo quando eu era gordinha. Agora vai querer agora. Achei engraçado esse meu... Sei lá, não sei, esse meu mecanismo de defesa, sabe? Eu não bati em ninguém, não briguei com ninguém, não me defendi, tipo assim. Mas eu fiz isso, sabe? Se bem que teve algumas horas que eu ia correr atrás e batia. Mas o meu tapa, gente, era de mosquito, não era de bater, assim, sabe? Acho que era mais uma brincadeira do que tipo Mônica Cebolinha. E aí uma outra história, assim, da minha vida que eu acho, tipo assim, que eu acho cômica, além dessa, né? O dia, gente, que eu fiz com a minha irmã um laboratório. Dizendo eu e a minha irmã que a gente fez um laboratório de química. Não, um laboratório de coisas, assim, sabe? Tipo laboratório mesmo, esses laboratórios de sangue, essas coisas assim. Só que a gente fez um laboratório de xixi. Aí a gente dizia que era tipo aquelas experiências, sabe? Laboratório de experiências, não sei. Porque a Camila inventou. E aí eu olhei aquilo, a ideia dela, e disse assim: boa, bora fazer. Aí o que acontece? A gente fez nosso laboratório de xixi. Gente, a gente fez xixi em como é que chama? Potinhos de tinta, tudo que potinhos de exame também, que tem aqueles potes assim, gente, a gente pegou um monte de pote e começou a colocar, ainda bem que só foi xixi, né, ainda bem, a sorte da nossa mãe, né, e sabe o que a gente fez? A gente teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: para nossos pais não descobrirem, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar tudo dentro do guarda-roupa, né, do guarda-roupa dos nossos pais. O nosso plano era esconder dos nossos pais, escondendo no guarda-roupa dos nossos pais, só que assim, no guarda-roupa dos nossos pais tinha uma prateleira lá embaixo, uma coisa do rodapé, que ninguém usava. Então a gente colocou lá no final, entendeu? Então tava meio difícil de achar, só que assim, por conta do cheiro, né? E a minha mãe, ela é mestra em sentir cheiros. Então beleza, a gente escondeu lá, achando que crente que a mamãe, que era um esconderijo perfeito, que a minha mãe não ia nunca, never, nunca ia achar.
E aí o que acontece? A gente fez xixi, botou tudo lá, brincou, né, de laboratório. A gente colocou até luvas, assim, que a gente ganhava, assim, do médico, dentista. A gente botava, assim, tinha aquelas máscaras, assim, a gente botava. Porque minha mãe comprava sempre tinha caixa de máscaras na nossa casa, porque a gente sempre foi muito alérgico. Então, né, a gente pegava isso e ficava ali brincando lá de médico, de laboratório, as coisas, beleza. Aí, gente, não deu outra. Quando a nossa mãe chegou do trabalho, que ela entrou no quarto, ela, que cheiro é esse? Vocês fizeram xixi, né, meninas? Vocês fizeram xixi no box. Só que ela achava que a gente tinha feito xixi no box. Aí a gente, não fez, não. Emily, foi tu, né? Não. E a minha irmã me defendendo, dizendo, a Emily não fez, não, dessa vez. Porque como eu era pequenininha, eu tinha uns 4 anos, minha irmã tinha uns 9, né? Então, às vezes, eu fazia xixi no box. Dos fraldos, gente. Eu tinha problema com os fraldos. E aí, o que acontece? Não, eu não fiz. Mas, minha gente, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Até que minha mãe foi no guarda-roupa. Cara, é certeira. Quando ela abriu o guarda-roupa, ela já pensou, não, foi rato que entrou aqui e fez xixi, não sei o que, mas ela disse, é xixi de gente. E é xixi de gente. Aí eu não acredito, menino, vocês não fizeram xixi aqui nesse quarto não, né? Aí, gente, não. E ela procurando, revirando o guarda-roupa, gente, de cima a baixo. Eita, gente, voou aqui. Eu acho que eu vou ter que carregar isso aqui, gente. Aí ela revirou o guarda-roupa de cima a baixo. O microfone, gente, eu vou ter que carregar. Ela revirou o guarda-roupa e ela achou. Gente, minha mãe ela tem uma hipersensibilidade muito grande no nariz. E ela achou, ela falou, não acredito que vocês fizeram isso! Eu não criei vocês! Gente, a gente levou a senhora branca, porque minha mãe sempre foi muito organizada, né, assim. Aí já pensou em encontrar xixi no armário? E você chegando no trabalho cansada. E ela toda organizada, toda limpinha, limpando tudo. Aí ela vai encontrar o quê? O xixi das gurias dentro do armário, gente. E foi essas histórias lindas da minha infância, gente. Se você tiver alguma história de infância, comenta aí embaixo pra eu também conhecer um pouco da história de vocês. Porque as histórias de infância, gente, eu acho que são as melhores. Por isso que eu montei até esse quadro. Porque são doces lembranças que, tipo assim, que eu nunca queria esquecer, sabe? E aí, por isso que eu montei esse quadro. E eu gostaria também de conhecer algumas histórias, algumas artes que vocês fizeram na infância. Então comentem aí, gente. E se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, dê bastante likes, compartilhe com seus amigos, comenta, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Porque vocês fazendo isso, gente, vocês compartilhando bastante, vendo bastante, curtindo bastante, vocês me ajudam muito e ajudam muito o canal. E é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau!